Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Espero que você esteja bem e nossa esperança diante do culto do Senhor, ao ouvirmos a palavra do Senhor, é sermos tratados por essa mesma palavra. É sempre um desafio, irmãos, ministrar a palavra de Deus, mas assim fazemos com esperança. Esperança não em nós, não em nenhuma capacidade, mas esperança na própria palavra. Segundo o Senhor testifica, ela não voltará vazia. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 19 até o versículo 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Vamos ler até aí. Vamos ao Senhor em oração? Mais uma vez, queridos irmãos. Te pedimos, Senhor, graça sobre esse momento, reconhecendo a nossa total incapacidade, a nossa pequenez, desejando diminuir para que o Senhor cresça, nos colocando como instrumento em Tuas mãos e orando pelo bem, por amor à Tua igreja. Fala com o Teu povo nessa noite, aplica a Tua palavra aos nossos corações e nos leva a decidirmos hoje, nos submeter, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida prática, a nos submeter por inteiro à Tua palavra, sendo guiados por ela, controlados por ela. Nos faz obedientes, mais obedientes e fiéis ao Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. O que é a Bíblia e o que ela significa para você? Alguns entendem a Bíblia como um livro qualquer. Para esses é somente mais um livro da antiguidade, mais um objeto a ser colocado nas prateleiras de livros antigos. Para outros, a Bíblia revela uma religião também como qualquer outra. Assim como todas as religiões têm algum fundamento, a Bíblia seria apenas só mais um livro de apenas mais uma religião. Para alguns, a Bíblia é apenas um registro de bons princípios, um registro de boas condutas e de uma boa vida a se viver. Quer um princípio moral para ser vivido? Leia a Bíblia. Ela é apenas mais um livro que contém boas dicas, que contém bons princípios para se viver. Mas, meus irmãos, ao longo dos séculos, ao longo da história, um povo infinitamente grande, milhares e milhares, milhões de milhões, têm se voltado para a Bíblia, não como um livro qualquer, não como um manual de boa conduta, não só como instituidora de uma religião, dentre outras, mas o povo de Deus tem se voltado para a Bíblia e aceitando-a como palavra infalível de Deus. Para o povo de Deus, a Bíblia não é apenas um registro histórico e antigo.
a Bíblia é como uma carta. É como uma carta fruto das mãos de um autor. É uma carta direcionada não por qualquer pessoa, nem por alguém semelhante a nós. É uma carta dirigida pelo próprio Deus, carregando a sua assinatura, carregando a sua palavra infalível e imutável, irmãos. Nós chegamos à Bíblia como palavra de Deus, a fim de ouvir a voz do próprio Deus. Um povo infinitamente grande tem sujeitado a sua vida, a fim de viver em obediência, em conformidade. Tem sujeitado a sua vida, a fim de ser moldada pela própria palavra do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Meus irmãos, nós estamos aproveitando o ensejo do estudo que temos feito na carta de Tiago, nos cultos de doutrina, nas quintas-feiras, e tratando, seguindo a sequência agora desta feita, no culto de domingo. Estamos considerando alguns aspectos e entendendo o contexto geral da carta de Tiago. Já temos visto, ela foi escrita por quem? Por Tiago, o meio-irmão de Jesus, aquele que foi inicialmente incrédulo, porque não creu que Jesus era quem de fato disse ser. Imagine você viver toda a sua vida ao lado do seu irmão e 30 anos depois ele surgir e dizer: eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que haveria de salvar muitos dos seus pecados. Tiago, junto com os demais de seus irmãos, inicialmente não acreditou, conforme vai nos dizer o Evangelho de João, mas que depois, possivelmente, após Cristo ter lhe aparecido ressurreto, após a crucificação, passou a crer em Jesus. E de meu irmão, no versículo 1 agora, Tiago se refere como servo, literalmente como escravo de Jesus. Antes o incrédulo, agora escravo de Jesus. Nós vimos também que os destinatários dessa carta, irmãos, como vai dizer no versículo 1 e versículo 2, são as 12 tribos que se encontravam dispersas, as 12 tribos da dispersão. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que muito provavelmente por conta da perseguição haviam sido dispersos por várias regiões do Império Romano, estavam então longe de Jerusalém. Possivelmente esses irmãos passavam por grandes provações que provavelmente eram fruto das perseguições que haviam sofrido. É por isso que Tiago inicia o capítulo 1 dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por diversas provações. Possivelmente esses irmãos também eram pobres. Estavam como pobres, sendo objetos de discriminação e de opressão por parte de ricos. Eles eram imaturos espiritualmente, que no meio das provações não conseguiam pôr em prática, não conseguiam viver de modo correspondente à palavra de Deus. Eram imaturos porque no meio das provações não conseguiam aplicar a palavra de Deus à sua vida e viver praticamente, impor em prática a palavra de Deus. Esses irmãos destinatários da carta de Tiago provavelmente também enfrentavam diversas disputas entre eles, que os tornavam impacientes na provação e tentados então a falar mal um dos outros. É por isso que Tiago, no capítulo 2 e 3, vai conter um ensino magistral sobre o controle da língua e sobre a fala como marca da religião verdadeira. Então, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de provações que aqueles irmãos estavam enfrentando longe de sua terra natal, nesse contexto de afrontas, de divisões, de opressão social, Tiago escreve para confortar esses irmãos, para orientar aqueles amados irmãos, para dirigir e exortar os irmãos a saber como viver a vida prática diante de tantas dificuldades. Nós temos visto que a carta de Tiago possui um tom eminentemente prático.
É um chamado a viver a prática do cristianismo, com implicações em todas as áreas de nossa vida. E Tiago faz isso, Tiago conforta, Tiago exorta, Tiago dirige por meio da palavra. Chamando os seus destinatários originais, chamando aqueles irmãos a considerar a palavra, a viver a palavra, a pôr em prática no seu cotidiano a palavra de Deus, a serem dirigidos pela palavra. E aqui no capítulo 1, irmão, seguindo as principais orientações, as ideias traçadas no capítulo 1 de Tiago, nós temos um chamado à alegria na aprovação, porque como Tiago vai dizer, a aprovação vai conduzir à perseverança, e a perseverança a um caráter maduro e aprovado. Tiago também, a partir do versículo 5, clama os irmãos, exorta os irmãos a orarem por sabedoria no meio da aprovação. Ele vai referir a opressão social a partir do versículo 9 como uma das causas da aprovação, porque chama os irmãos pobres a reconhecerem a sua dignidade em Deus e no Evangelho, e chama os irmãos ricos a reconhecerem a sua insignificância, porque a riqueza deles seria passageira. A partir do versículo 12, Tiago procura então fazer uma distinção entre o que era uma aprovação e o que era a tentação. No meio da aprovação, no meio das acirradas perseguições que estavam enfrentando, aqueles irmãos podiam ser tentados a atribuir a Deus a culpa pelas tentações que poderiam surgir em seus corações. E Tiago faz um ensino teológico profundo, distinguindo aquilo que é provação, que é aquilo que vem de Deus, que tem o propósito de nos aprovar e que tem um bom fundamento de amadurecer o nosso caráter, do que é a tentação, que é aquilo que vem do nosso coração, fruto da nossa carne, que nos tenta fazer cair em pecado. Então eles não deveriam se confundir entre o que era provação e o que era tentação. E Tiago faz isso dizendo: não se enganem, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais da luz. Deus não tenta ninguém. Do Senhor não pode vir nenhuma tentação, porque Deus é bom. E tudo que é bom vem dele. É aí que ele faz a conexão no versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago diz então que Deus havia gerado, regenerado, transformado o coração daqueles irmãos e fez isso pela palavra da verdade, pelo evangelho de Jesus, para que eles fossem como primícias, como o ápice da criação. A humanidade regenerada é o ápice da criação de Deus, é a parte mais importante da criação de Deus. E a implicação é: vocês foram regenerados pela palavra da verdade. Vocês foram feitos como o ápice da criação de Deus, porque foram regenerados pelo Evangelho. Agora, essa mesma palavra que regenerou vocês, que deu vida a vocês que estavam mortos, agora deve guiar a vida, o comportamento, a mente e o coração de vocês. Vocês foram regenerados não para viver de qualquer maneira, não para seguir seus próprios princípios, nem para seguir filosofias ou ideias do mundo. Vocês foram regenerados pela palavra a fim de viverem conforme a palavra. E é sobre esse tema, irmãos, que eu gostaria de, pela graça de Deus, tratar junto com os irmãos. Uma vida conforme a palavra de Deus. Uma vida conforme a palavra de Deus. E o que queremos defender é que o Senhor nos chama a uma vida de total obediência e conformidade à sua palavra. O Senhor nos chama a viver uma vida de total obediência e conformidade à sua própria palavra. Uma obediência, uma submissão que alcança todas as áreas da nossa vida. Alcança a nossa mente, o nosso intelecto. Alcança o nosso coração e as nossas afeições. Alcança o nosso comportamento e a nossa vida prática e diária. O Senhor te chama, meu irmão. O Senhor chama você, minha amada irmã, a ter uma vida em total submissão, em total conformidade e em total obediência à sua própria palavra, a palavra de Deus.
E a pergunta é, irmãos, à luz desse texto, como podemos viver uma vida em conformidade à palavra de Deus? Como podemos viver uma vida em conformidade à palavra de Deus? Em primeiro lugar, vivemos uma vida em conformidade à palavra de Deus quando ouvimos e entendemos a própria palavra de Deus. Quando ouvimos e entendemos a palavra. Tiago vai dizer no versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago começa assim: meus irmãos, saibam de uma coisa. Na NVI vai dizer: tenham em mente isso. Comecem sabendo, comecem assimilando, comecem entendendo. Saibam disso, tenham isso em mente. Guarde isso na mente e no intelecto de vocês. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Vocês devem ser prontos para ouvir. Prontos aqui, no original, literalmente significa rápidos. Vocês devem ser rápidos para ouvir. Vocês devem ser atentos, vocês devem ser dispostos, vocês devem estar sempre atentos e abertos para ouvir. Sejam rápidos, ligeiros para ouvir. Ouvir o quê, irmãos? Pelo próprio contexto nós sabemos, à luz do versículo 19, dos versículos seguintes, não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir políticos, não é ouvir filósofos, não é ouvir pensamentos humanos. Sejam prontos para ouvir a palavra. Sejam prontos para ouvir a palavra de Deus. Recebam com avidez. Sejam abertos, sejam ligeiros. Estejam atentos a toda a oportunidade de ouvir aquilo que o próprio Deus lhes fala. E Tiago diz mais, seja também tardio para falar. Tardio também, no original, significa ser lento, irmãos. Ser lentos para falar. Não é aquele que é lento enquanto fala. Conhece algum irmão, alguma pessoa que é lento quando fala? Bem devagarzinho, quase cochilando. Não é ser lento para falar, mas é ser lento para começar a falar. A ideia é, não seja alvoroçado. Não seja impetuoso. Não seja impetuoso, meu irmão. Não seja afobado para falar. Seja lento, espere. Aguarde. Rumine bem as ideias. Matute bem, pense bem. Espere um pouquinho para que você possa falar, para que não caia no erro de falar bobagens. Provérbios capítulo 10, 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quando são muitas as palavras, é mais fácil de o pecado estar presente. Provérbios 13, 3 também diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Portanto, não seja ligeiro, não seja afobado. Não precisa falar tão rápido. Espere um pouquinho, seja lento. Mas seja lento não só para falar, seja tardio, seja lento também para se irar. A paciência antes de falar, irmãos, quando estamos irados, tende a desacelerar a ira. E um grande problema de nossas vidas é ser afobado para falar e ser afobado, apressado para se irar. A ira de Tiago vai dizer no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não sejam afobados. Não sejam impetuosos ao falar, porque ao muito falar, é provável que vocês vão se irar, e a sua ira, a ira humana, não produzirá a justiça de Deus. Provavelmente aqueles irmãos, em meio às provações, em meio às tribulações que estavam enfrentando, eram tentados a abrir a boca a fim de
fazer o mal, de amaldiçoar, com ira no coração, promovendo assim diversos males no meio da igreja. E aqui Tiago provavelmente distingue o que é a ira de Deus, que é a ira santa e justa de Deus contra o pecado. Nesse sentido, a Bíblia revela o Senhor como sendo fogo consumidor, como aquele que se ira contra o pecado, mas não é uma ira como é a nossa. A ira de Deus é uma ira santa e justa e necessária contra o pecado cometido por nós. É distinta da ira humana, da nossa ira, que muito constantemente carrega consigo aquele quê de vingança, de ódio no coração, de descontrole, de maldade, de querer se vingar fazendo o mal. Não é impossível que sejamos motivados por uma ira santa. É bom que o façamos. Devemos nos irar contra o pecado também. Mas por conta do nosso próprio coração pecaminoso, por conta da linha tênue que separa uma ira pecaminosa de uma ira santa, geralmente as Escrituras nos recomendam: seja lento para se irar, espere um pouquinho, controle suas palavras, meça suas palavras, meça sua ira. Porque, como dito, a paciência antes de falar, quando estamos irados, tende a desacelerar a ira do nosso coração. E nesse sentido, a Bíblia nos alerta contra o perigo que é vivermos irados, que é cedermos à ira pecaminosa e agirmos com ira no coração. Provérbios 14, 17 também diz: quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. No Salmo 37, versículo 8: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E a conclusão é: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Dificilmente o cristão que é conduzido por uma ira pecaminosa, no seu comportamento, na sua atitude, revelará algo do caráter justo de Deus. Não promoverá a glória de Deus. Muito pelo contrário, agirá de forma irracional, envergonhando o evangelho e envergonhando o seu testemunho. Portanto, irmãos, o primeiro chamado de Tiago é: escutem, sejam rápidos para ouvir. A sabedoria divina lhe deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Isso provavelmente quer dizer alguma coisa. Sejam ligeiros para ouvir, saibam disso, tenham isso em mente. Escutem e sejam ávidos por ouvir a palavra de Deus, a fim de que a sua mente, o seu entendimento seja cheio da palavra de Deus. E essa mente cheia, essa mente dominada, esse intelecto e entendimento guiado pela palavra de Deus vai reproduzir no seu comportamento, vai reproduzir na sua capacidade de entender a ira como pecado, vai resultar na capacidade de você ser lento no falar, ser lento no se irar, a fim de que você promova a justiça e a glória de Deus. Portanto, comece assim: seja rápido para ouvir, escute bem, seja atento. Deixe que a palavra entre em sua mente, entre no seu intelecto e mude a sua forma de pensar, porque a sua mente determinará o seu comportamento. Amém, meus irmãos? O que podemos ver aqui, irmãos, nesse versículo, de forma aplicativa para a nossa vida? Eu penso que há uma correlação entre a nossa mente, entre aquilo que ouvimos e entendemos, e a nossa conduta, ou seja, aquilo que praticamos. Há uma correlação entre aquilo que domina a nossa mente, entre aquilo que ouvimos, e a forma como nos comportamos com a nossa conduta. A nossa capacidade, por exemplo, dado por Tiago, de se irar de forma pecaminosa. Isso revela um pouco da importância da nossa cosmovisão, que é a forma como vemos e entendemos o mundo. A forma como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor determinará a forma como nós respondemos por meio da nossa vida prática, por meio da nossa conduta.
Portanto, a disposição da mente do cristão deve ser moldada e determinada pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Evangelho. É nesse sentido que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, sejam transformados, sofram uma metanoia pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É somente por meio de uma renovação da nossa mente, é somente por meio da transformação do nosso intelecto que poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e reagir às circunstâncias de acordo com essa vontade. É nesse sentido que Paulo escreve também aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, depois de tratar e combater a ansiedade, Paulo está dizendo: encham a mente de vocês para que vençam a ansiedade e os cuidados pecaminosos com sua vida, encham a sua mente da palavra. Quando diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Encham a sua mente da palavra. Sejam guiados pela palavra. Enxerguem o mundo, vejam as circunstâncias à luz da palavra, sejam direcionados pela palavra de Deus, não sucumbam às filosofias, aos padrões, às ideologias do mundo, mas deixem-se ser guiados pela palavra, porque enchendo a sua mente da palavra, o seu comportamento, a sua vida vai refletir o Deus da palavra. Aleluia. Escutem, sejam ávidos, sejam ligeiros, escutem a palavra e pensem a palavra. Meu irmão, nós fomos ensinados que somos fruto do acaso e da evolução, mas a palavra nos mostra que somos frutos do amor e da criação. Nós fomos ensinados que a única razão para viver é buscar o prazer, e o prazer a qualquer custo, mas a palavra nos mostra que a única finalidade e a razão última da nossa vida é viver para a glória de Deus. Nós fomos ensinados na nossa mente a buscar o sucesso profissional, ao sucesso econômico, ao sucesso acadêmico, ao sucesso e fama social, mas a palavra nos ensina que sucesso é ser e fazer e estar onde o Senhor quer que estejamos e ser o que o Senhor quer que sejamos e fazer o que Ele nos chamou para fazer. Sucesso é cumprir a sua vocação. Nós somos ensinados desde cedo a acumular cada vez mais. A nossa mente está cheia de mundanismo, buscando ter e acumular e possuir cada vez mais e compararmos uns com os outros, com nossos vizinhos, no sentido frustrados por não termos aquilo que a gente acha que deveríamos ter. Nós fomos ensinados assim desde pequeno, mas a palavra nos mostra que é possível ser contente em Deus e naquilo que Ele decide nos dar, meus irmãos. Percebe como a nossa mente, como os princípios que guiam e dirigem a nossa mente, vai refletir na nossa conduta. Portanto, o primeiro chamado é: ouça a palavra e entenda a palavra e encha a sua mente e seja guiado pela palavra de Deus. O Senhor nos chama a uma vida de total obediência e conformidade à sua palavra, irmãos. Como podemos, então, viver uma vida de conformidade à palavra de Deus? Ouvindo e entendendo a palavra. Em segundo lugar, abrindo o nosso coração para a palavra. O texto diz no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A primeira exortação foi dirigida aos ouvidos e à mente. Agora a segunda exortação de Tiago parece dirigida ao coração, às afeições, aos desejos, aquilo que amamos, porque Tiago diz: acolham humildemente a palavra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Algumas versões traduzem esse termo acolher como receber. Mas a melhor tradução talvez seja acolher mesmo. Porque não é somente receber,
é acolher de todo o coração, é dar boas-vindas à palavra, é abrir o coração a fim de receber, a fim de ser purificado, é receber de bom grado e dar as boas-vindas para a palavra. Não é somente receber, é abrir o nosso coração para a palavra. E de que forma? Com mansidão. Ao invés de dar lugar à ira no meio das provações, abram o vosso coração com mansidão, de forma humilde, a fim de receber a palavra. E que palavra é essa? Aquela que foi implantada em vocês, Tiago diz. A ideia é: recebam e acolham a palavra da mesma forma como uma semente é implantada no solo, como um galho é enxertado numa árvore. A palavra que vocês devem ouvir e receber e acolher com avidez no coração é a palavra que foi enraizada, implantada no coração de vocês. No contexto dos ouvintes de Tiago, que foi implantada pelos pastores e mestres deles. Mas no nosso contexto, irmãos, a palavra do Evangelho que frutifica, que foi enraizada, que está no meu e no seu coração. Vocês receberam e agora continuem recebendo. Abram o coração, recebam de bom grado, deem boas-vindas à palavra de Deus. Mas Tiago diz também que há uma forma pela qual fazemos isso, a fim de preparar o nosso coração para receber a palavra. E que forma é essa? Ele vai dizer no início do versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Despojar significa despir as roupas sujas. Significa literalmente tirar as roupas sujas do pecado e da maldade. Tiago quer, a fim de conduzir aquela igreja a receber de forma aberta, a fim de abrir o coração para a palavra, Tiago quer que aquela igreja se despoje das roupas velhas do pecado, ou seja, que renuncie ao pecado. Não há como abrir o nosso coração a fim de que a palavra frutifique em nosso coração, se não nos despojamos, se não renunciamos ao pecado e à maldade. Nesse sentido, Paulo também escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais agora do novo homem, criado segundo Deus. Criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É o mesmo ensino de Paulo, agora refletido em Tiago. Para que vocês recebam com avidez a palavra, vocês têm que despir-se, tirar as roupas do velho homem, abandonar a vida imoral e suja que viviam antes, e se despir agora do velho homem, andando com novas vestes, andando em santidade, renunciando o pecado, a fim de viver a nova vida em Cristo e para a glória de Cristo. E Tiago diz, despojando-vos da impureza, que aqui se refere a qualquer tipo de impureza, incluindo a impureza, a imundícia de natureza sexual, e também ao acúmulo da maldade, ou seja, a abundância da maldade, da maledicência, da vontade de fazer o mal, da vontade de prejudicar outros, no contexto de provações, no contexto de perseguição, de opressão social que aqueles irmãos estavam enfrentando, eles poderiam ser tentados a agir com maldade, a querer irar-se, a agir de acordo com um comportamento irado e vingativo e promover o mal, desejando fazer o mal em outras pessoas. Tiago está dizendo, não, despojem disso, renunciem à impureza, renunciem à maldade, renunciem ao pecado, a fim de que vocês recebam com avidez a palavra. E ele completa, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é poderosa, irmãos. É poderosa porque vem de Deus. A palavra não é fruto da mente de nenhum homem. A palavra vem de Deus e é poderosa para salvar a vossa alma. Como é essa salvação? Por meio do perdão de pecados, por meio de Jesus.
A palavra é poderosa para salvar a vossa vida, porque vem de Deus e revela o perdão de pecados em Jesus. Essa é a palavra da verdade. Esse é o evangelho de Cristo. Abram o coração e recebam-no de bom grado. Primeiro, escutem. Enche a sua mente da palavra. Agora deixem que essa palavra desça até o coração de vocês, abrindo com avidez o coração, a fim de que a palavra transforme o seu coração, transforme os seus desejos, transforme as suas afeições, a fim de que as suas vontades, as suas emoções, todas elas sejam conduzidas pela palavra. Percebe como parece algo progressivo? Algo que começa na mente, no entendimento, algo que desce agora para o coração, transformando todo o nosso desejo. O que isso significa, irmãos? Acolher a palavra em nosso coração talvez signifique purificar o nosso coração da idolatria e dos falsos deuses que levantamos e que fazemos para nós no nosso coração. Jeremias vai dizer, Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o poderá entender? João Calvino diz uma frase muito conhecida, que o nosso coração é o quê? Uma fábrica de fazer ídolos. Constantemente levantamos ídolos em nosso coração. E o que é um ídolo? É qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer circunstância que venhamos a amar mais do que a Deus. O ídolo é qualquer coisa que destrona a Deus da posição de trono e de reino no nosso coração. É qualquer coisa que amamos mais do que amamos a Deus. Idolatrar, levantar ídolos no nosso coração, é pegar qualquer coisa, pessoa, circunstância, promoção e colocar e alçar a posição de maior importância, relevância em nosso coração. Um ídolo é tudo aquilo sem o qual nós não vivemos, que não seja o Senhor. É um falso Deus. Sabe a tua namorada aí, boizão, que você tanto ama e não consegue ver a vida sem ela, ela pode se tornar um ídolo no seu coração. Sabe o seu marido, sabe a sua esposa, que você pensa em se matar caso ele lhe deixe, pode ser um ídolo no seu coração. Sabe o seu filho, que você trata como um bibelozinho, que ninguém pode tocar, que você vive em função dele, que você abre a vida toda, abre mão de sua vida em função dele, você pode estar idolatrando o seu filho. Sabe aquela promoção, aquele dinheirinho a mais no final do mês que você tanto deseja? Sabe aquele curso, aquela graduação, aquela pós-graduação, sem a qual você não se vê vivendo, pode se tornar um ídolo no seu coração. Sabe aquele carro novo, aquela moto CB500 que você tanto deseja? Sabe aquela bicicleta Caloi, que você não consegue viver sem ela? Sabe aquele violão, que você não consegue viver sem um violão e anda para ele com todo lado? Pode se tornar um ídolo no seu coração. Sabe o Flamengo, o time, sabe o Vasco e o Corinthians? Você pode estar idolatrando. Fala, Senhor, fala. Qualquer coisa que venhamos a amar mais do que a Deus, irmãos, pode se tornar um ídolo no nosso coração. Tiago está dizendo, se despoje disso tudo. Lance fora as roupas do pecado, da maldade. Abram o seu coração, quebrem os ídolos do seu coração, a fim de viver uma vida em total dependência, obediência, submissão e cumprimento da palavra de Deus. Vocês precisam destronar esses ídolos, vocês precisam quebrá-los aos pés do Senhor e decidir amar ao Senhor acima de tudo isso. Acima da sua mulher, acima do seu filho, acima do seu emprego, acima da sua graduação, acima da sua promoção. O Senhor deve vir primeiro do que tudo isso. Aleluia. Não se contente com nada menos do que isso. E por fim, irmãos, o Senhor nos chama a uma vida de total obediência e conformidade com a sua palavra. Como, irmãos? Como podemos viver uma vida em conformidade à palavra de Deus? Ouvindo e entendendo na mente a palavra,
abrindo nosso coração com avidez para a palavra. E em terceiro lugar, pondo em prática a palavra. Vivendo uma vida prática de acordo com essa palavra. O texto diz, a partir do versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo que provavelmente aqueles irmãos não estavam fazendo isso. Eles não estavam praticando a palavra. Eles não estavam vivendo de acordo com a palavra. Se a primeira exortação foi o escutem e encham a sua mente da palavra, se a segunda exortação foi deixem que a palavra transforme os seus corações, quebre os seus ídolos e comova as suas emoções a fim de que você ame a Deus mais do que todas as coisas, a terceira exortação é deixem que essa palavra que começou na mente, desceu para o coração, agora reflita na vida prática de vocês, na forma como vocês vivem. Ponham em prática, na sua conduta, no seu viver, no seu proceder. Vivam de acordo com a palavra. O princípio é, obedeçam a palavra. E ele está dizendo, tornai-vos. É porque talvez aqueles irmãos, por imaturidade, não estavam fazendo isso. Talvez não conseguissem encontrar alegria na provação. Talvez estivessem enfrentando a opressão social. Talvez não tivessem conseguido pôr em prática e controlar a língua, como Tiago vai dizer mais à frente, porque não praticavam, não levavam à prática a palavra que havia sido implantada no coração deles. Sejam, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo que aquele que é somente ouvinte da palavra, mero ouvinte, mas não é praticante, se engana a si mesmo. A palavra no original para enganar-se é quando a gente erra um padrão, é quando a gente faz uma avaliação errada de alguma coisa, causando mal a alguém. Aqueles irmãos estavam analisando de forma errada, avaliando de forma errada o valor de ouvir a palavra, de ouvir o sermão na igreja. Eles achavam que o só ouvir garantia-lhes a salvação. Era uma religião que estava avaliando errado o valor de um sermão, o valor de ouvir a palavra, sem pô-la em prática. E por avaliar mal essa palavra, por deixar de pôr essa palavra em prática, eles estavam correndo grande perigo, ao serem meros ouvintes, ao serem meros espectadores da palavra e não praticantes. A ideia de Tiago é que é inútil, meu irmão. É que é inútil ser somente ouvinte da palavra. É tolice ser somente ouvinte da palavra e não praticante. É inútil estar aqui, domingo após domingo, só ouvindo. E quando sai daqui na segunda-feira, não aplica nada, não conduz nada com que a palavra lhe direciona. É inútil estar aqui de ouvidos abertos, mas não pôr em prática aquilo que você está ouvindo. Você está perdendo tempo. E o Senhor não quer isso para a sua vida. O Senhor quer chamá-lo a um compromisso, a um total compromisso de prática da palavra, de obediência à palavra. Quer ver como Tiago argumenta isso? Olha a comparação que ele faz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quem aqui ficou na frente do espelho antes de vir para o culto? Estão com vergonha de levantar a mão, mas acho que quase todo mundo ficou, né? Qual é a finalidade? Com qual objetivo a gente vai para o espelho antes de sair de casa? É para que o espelho revele alguma imperfeição na nossa aparência e que a gente possa corrigir essa imperfeição, não é verdade? A gente vai para o espelho, olha como a gente está. O cabelo talvez não esteja legal, a barba não esteja tão bem feita, o degradê também talvez não esteja lá essas coisas, né? A mulher talvez tenha dormido mal, estava com olheirazinha aí, o bebezinho estava chorando lá, não sei o quê. Bota um pó, bota uma maquiagem, bota um batom para corrigir alguma imperfeição que a gente detecta no espelho. Sem o espelho a gente não poderia detectar. O espelho serve para isso, para apontar as nossas imperfeições, a fim de que a gente corrija essas imperfeições e saia de casa mais bonitinho, né? Ou menos feio, né? Agora imagine alguém que vai para o espelho, olha e vê que está todo descabelado, que a roupa está toda mal passada, que está cheia de sujeira nos dentes e não faz nada. Olha no espelho e vai-se embora. É o que o Tiago está dizendo. Vocês olham, se esquecem de quem vocês eram
e logo se esquece da sua aparência. É inútil olhar para um espelho se você não corrige o erro que você detecta lá no espelho, né? Tiago está dizendo é inútil você ouvir a palavra. Porque quando você ouve a palavra detecta as imperfeições na sua vida e no seu coração. Ouvindo a palavra, diante da palavra de Deus, você detecta as imperfeições. E a implicação é que, detectando as imperfeições, você viva a fim de corrigir essas imperfeições. Qual é a conclusão, irmãos? Aquele que ouve, que vê as imperfeições, que detecta as imperfeições do seu ser e não pratica a palavra e que não põe em prática a fim de corrigir essa palavra, é inútil. Acaba sendo inútil ouvir a palavra. Por isso é tolice, é loucura ouvir e não praticar. Se deparar com a palavra, estar diante da palavra e não viver de acordo com a palavra, a fim de que a palavra trate as imperfeições do nosso coração. Deu para entender essa comparação que Tiago faz? Qual é a conclusão, irmãos? É que o Senhor quer que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, viva de acordo com a palavra. Ponham em prática a palavra. Porque é tolice, é inutilidade. Está aqui, domingo após domingo, só ouvindo a palavra e não põe em prática, e não ser transformado por ela. O Senhor não quer que você continue assim. Ele não quer que você permaneça assim. Ele quer que a palavra te trate, que a palavra aponte as imperfeições, mas que você se submeta a ela e ponha em prática aquilo que Ele requer em sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que põe em prática a vontade revelada na palavra. E ainda no mesmo capítulo, versículo 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e pratica a palavra é considerado por Jesus como alguém prudente que edifica a casa sobre a rocha. Ao passo que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um tolo insensato que edificou a casa sobre a areia. Porque qual é o problema? Vai vir a chuva, vai vir o temporal e a casa vai ruir. Se você não pratica a palavra, a sua casa vai ruir. E demais exortações no Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. João 3,17. Hoje, ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que ama a Jesus, aquele que ama o Senhor, é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Guarda os mandamentos da palavra. E ele conclui então no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Pelo contrário, aquele que considera atentamente, que medita, como diz o salmista no Salmo 1, aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, aquele que a considera em tudo, aquele que não a esquece, como esquece uma imagem no espelho. Essa lei que é perfeita, porque é capaz de nos salvar. Essa lei que traz liberdade, porque nos livra do jugo do pecado. A lei, o evangelho de Jesus, que nos livra da escravidão e da culpa e da condenação ao pecado e nos promove liberdade. Esse que nessa palavra persevera e não é um ouvinte negligente, mas é um operoso praticante, Tiago diz, será bem-aventurado no que realizar. Será mais do que feliz naquilo que fizer. Qual é a implicação então disso, irmãos? Em primeiro lugar, eu quero falar para você, cristão. Coerência é fundamental, irmãos. É inutilidade somente ouvir e não praticar. O Senhor nos chama a uma vida de coerência, de harmonia entre aquilo que professamos, entre aquilo que ouvimos, entre a fé que professamos e o nosso proceder, e o nosso viver. E a pergunta para você é, você está vivendo de acordo com a palavra? Não estou falando de ser perfeito.
Estou falando de alguém que se submete, que busca a cada dia viver de forma coerente com a palavra, para a glória do Deus da palavra. Segunda implicação é para alguns daqueles que se denominam amigos da fé. São aqueles que vão para a igreja de vez em quando, acompanha pai, acompanha mãe, está ali com o namorado, com o marido. Vão lá e escutam. E acham que são amigos da fé. Querem estar na igreja, querem ouvir um pouquinho a palavra, mas não querem compromisso com a palavra de Deus. Essa palavra não reverbera, essa palavra não causa impacto no seu viver. Você só está escutando domingo após domingo, mas não tem decidido tomar um compromisso a fim de viver conforme a obediência à palavra. O alerta é para você. É inútil fazer isso. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor quer te chamar a esse compromisso. O Senhor quer levá-la ao compromisso de viver em obediência, em total conformidade à sua palavra. E por fim, irmãos, para aquele que não conhece a Jesus, olhe para isso. Bem-aventurado é aquele que é operoso praticante e que vive conforme a palavra. Mais do que feliz é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. A gente tem buscado alegria em muitas coisas passageiras. E de ídolos em ídolos, e de fracassos em fracassos, o nosso coração tem se frustrado. Talvez você tenha buscado alegria, bem-aventurança na realização profissional, no sucesso familiar, nas conquistas econômicas. O Senhor está dizendo que mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que pratica a palavra e que vive de acordo com a vontade de Deus. Não é que a vida vai ser fácil, não é que vai ser livre de tribulações, porque Tiago começa a carta dizendo: sejam felizes, considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações. Mas a questão é que ele vai ter o Senhor. Aquele que obedece é aquele que ama o seu Senhor. E é mais do que feliz, porque tem o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo o que é necessário. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça. Vamos orar. Queria dizer para você, por nós mesmos, nós não ouvimos a palavra. Nós somos surdos e não conseguimos ouvir pelas nossas próprias forças a voz do Senhor. Por nossas próprias forças, o nosso coração, a palavra diz, é corrupto e desesperadamente corrupto. E nós não conseguimos por nós mesmos amar o Senhor acima dos ídolos. E por nossas próprias forças, nós também não conseguimos cumprir toda a palavra. Nós não conseguimos ser perfeitos e cumprir toda a lei e a vontade do Senhor. Nós somos miseráveis. Portanto, qual é a reação daquele que está diante da palavra? É correr para Jesus. Irmãos, o Senhor nos chama a uma vida de total conformidade à palavra. E aquele que vive em conformidade à palavra é aquele que corre para Jesus, porque Jesus é capaz de livrar a sua surdez e lhe chamar como um bom pastor, e as ovelhas dele escutam a sua voz. Porque Jesus é capaz de destronar os ídolos do nosso coração, se revelando Ele mesmo como o maior desejo da nossa alma, como a nossa porção, como a nossa herança, porque Jesus cumpriu toda a palavra, toda a lei. E pela fé os seus méritos são colocados em nosso lugar e Ele transforma o nosso coração a fim de que venhamos a amar, praticar a palavra. Vivamos uma vida em total conformidade a essa palavra, meus irmãos. Te damos graças, Senhor, pela Tua misericórdia e favor. E agradecemos a Ti pela Tua palavra. Ensina-nos nessa noite a amar essa palavra, a viver com base na palavra do Senhor. Que a nossa mente esteja cheia da Tua palavra e entendamos o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, entendendo as circunstâncias da nossa vida à luz da Tua vontade. Que o nosso coração, ó Pai, ame o Senhor, acolha de forma
ávida, de forma a dar boas-vindas, a amar a tua palavra, e que essa mesma palavra destrone os ídolos e destrua os ídolos do nosso coração. Senhor, que a tua igreja seja marcada pela prática da tua palavra, não somente pelo ouvir a palavra, mas por praticar a palavra e viver em total obediência à tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja glorificado no meio do teu povo, o povo da palavra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.